natureza, entre aspas, uma sequência, o que é a história, o que é a dependência química, como é que evolui isso, não foi isso que eu disse? Como é que evolui, uso, abuso, dependência. Depois, quando chega no indivíduo, devido às suas predisposições, né, pode ser genética, hereditária, e aí ele se tornou dependente, chegou lá na terceira fase. Construímos aqui um caso para a gente estudar. Agora, como nós não somos filhos de chocadeira, né? Eu falava isso, era meu pai, nós não somos filhos de chocadeira, tudo que você fizer reflete no outro. Provavelmente a esposa ou a mãe desse usuário, né, que está enfraquecido, ele está não sendo enfraquecido. Dependência química é uma doença do enfraquecimento da alma. A alma encarnada fica enfraquecida porque a parte neurológica dela, da manifestação dessa ponta de lança da evolução que é o homem, não consegue cumprir com a sua missão aqui na Terra. Qual é a minha missão? Minha missão é ser pai. Minha missão não é, né? Eu sou um ser missionário, você é. Você tem que ser um bom pai, gradativamente, para você exercer as suas funções. E nós ficamos enfraquecidos na faixa de idade que nós estivermos, na faixa etária. Se eu tiver 18 anos e estiver bebendo, usando droga, eu não vou ser um ser enfraquecido. Se eu estiver fazendo faculdade, você ou não? Não vou estudar direito. O pessoal vai me chamar para tomar uma breja na hora da aula, eu vou. Ou eu chamo os outros para ir. Né? E no outro dia, como é que eu estou? Não estou de ressaca? De ressaca dá para me estudar? Não dá. Então, só para vocês verem. Então, o enfraquecimento gradativo que não dá para você tirar o seu potencial de alma na sua encarnação, que é muito curta. Muito curta. Daqui a pouquinho está na hora da gente entrar, o corpinho entrar no caixãozinho, algodão na boca, que eu não quero nem participar dos troços feios, né? Mas é isso que vai acontecer daqui a pouco. É rápido o negócio. Quem está com o cabelo branco aí sabe. Quem tinge o cabelo também. Tô fora. Eu não tô pintando cabelo, não. Isso aqui não tá vendo, não. Não, tingir é bom. Minha mãe tingiu o cabelo até... Não tá viva, agora é uma palavra. Tem Se o cara tiver 33 anos, é um momento, né? Porque a filogênese repete a ontogênese, à medida que você... A natureza ela vai criando memórias de hábitos, né? Vai construindo, isso é herdado pelas próximas gerações. Uma criança que nasce hoje, ela tem uma noção estética e ética já criada lá pelos gregos e tal, quer dizer, uma repetição, uma recapitulação. Da mesma forma que os animais têm isso, nós também temos, não é? Então, quando chega nos 33 anos, nós temos um instinto de pai muito forte. As crianças precisam de alta proteção, nós estamos cheios de testosterona, se for o pai. E a mãe, o seu instinto maternal máximo, que é um amor inconsciente, não é um amor individual. A mãe, né, ela tem um amor instintivo e mais o amor da essência da alma. Está dando para entender? Então, um pai com 33 anos, ele está querendo fazer o quê? Você fala para ele assim, ó, se desapegue das coisas materiais. Não, a ânsia dele é comprar um terreno, fazer uma casa, tal, é instinto. Instinto básico. Como é que você vai pregar para ele desapegar dos bens materiais, irmão? Que troço é esse? Ele tem que comprar um terreno, ficar pensando, maquinando, à medida que ele vai maquinando, preciso comprar um terreno, preciso sair do aluguel,
Os gânglios da base já começam a fazer nascer novos neurônios. Já nasce neurogênese. E depois neurotropismo, já começa a montar. Mas eu não dá para mim comprar o terreno, que eu estou ganhando uma miséria. Quando ele vê, depois de 10 anos, ele está lá furando o alicerce. Se ele estiver bebendo, ele fica enfraquecido para isso. De manhã ele está de ressaca e à noite ele está perdendo tempo no boteco, criando os pensamentos. Deu para entender? Então o dia para ele fica estreito para ele produzir. Então é um enfraquecimento que dá para você montar uma equação matemática, não tem nada de abstrato. Ele fica enfraquecido. Não, é questão de tempo, ele não consegue pôr o potencial que está dentro dele para fora. Tá? Então, ele é denunciado no entorno, ele é denunciado dentro da família, a família inteira fica com os olhos estapelados. O pai está bebendo um pouco, a mãe fica esperta, fica ou não fica? E começa a ter a função do pai. Ô João, você não vai trabalhar? Olha que oração, o cara está de ressaca, ela fica com medo. Medo é uma doença do medo chamada codependência. Medo, ela fica com medo. Você não vai trabalhar? Se ele falta por causa da ressaca, ela liga para o chefe: olha, aconteceu um negócio, ele está com dor de dente, não vai poder ir. Meu Deus do céu! Olha a doença. Medo, raiva, culpa. E os filhos? Os filhos ficam todo mundo, porque eles moram em um sistema, chamado sistema familiar. É uma célula. Tem uma aqui, outra aqui, outra aqui, individual, tem um monte de célula de seres humanos que recobre, de alguma forma, a crosta terrestre. Hoje, 8 bilhões de pessoas, cada um no seu sistema. São sistemas abertos, que recebe influência de fora, né, e são vivos. Ela nasce, cresce, vive e morre. Nasce quando? Quando eu estava andando na rua, eu vi lá a Dalva. Ai, que mulher bonita. Eu tinha 18 anos. Quando você vê, você se apaixona, que é um tipo de uma doença boa, né? Mas é uma doença. Aí quando você vê, você já está com o carnê das Casas Bahia, da Magalu e mais alguma não sei o quê. Quando você vê, você nem sabe o que está acontecendo. Daqui a pouquinho tem um corpinho se esculpido em carne. E aí vem instintos em nós, né? Olha que coisa linda. E monta esse sistema que tem o objetivo de criar filhos ali, vai crescendo e depois morre. Síndrome do ninho vazio, aquela família morre. Mas ela já serviu de plataforma para fazer 2 ou 3 famílias. Quem tem filho cria novas células, igual as nossas células do nosso corpo. Nossas células também são as células, cria um negócio chamado mitose, meiose, mitose, forma 2. Então, dentro daquele sistema familiar, se o sistema familiar fica enfraquecido, aquelas célulazinhas, os entes, os papéis que estão ali dentro, papel paterno, fraterno, filial, fraternal, ficam todos com medo, ficam hiperativos e com febre, a família fica com febre. O que tem que fazer? Ele tem que parar de beber. Pronto. Ele quer parar de beber, gente? Não dá conta. Ele acorda de manhã e fala: hoje eu vou tratar do meu alcoolismo, chega para a vizinha e fala: dona Maria, tudo bem? Bom dia! Eu vou tratar do meu alcoolismo. Vai com Deus, meu filho. É assim? Não. É a doença que todos escondem, preconceito. A gente não sabe que doença é essa. Para nós é a doença do fracasso, e ele não quer ser fracassado, esse cara. Eu sou normal.
Então ele não quer ir a tratamento, ele não vai a tratamento. Só vai com 10 facas nas costas. Só vai quando vem crise brava. E quando vai, ele acha que está sendo punido. Ele não entende. Então, nós temos muita dificuldade em lidar com dependência química. Muita mesmo. Por que ele cria preconceito? Vou falar aqui bem rapidinho, que isso é bem complicado. Mas é assim, ó. Nós nascemos sem nome, não é assim? Quando eu nasci, eu não tenho nome. Eu falo assim, qual é o seu nome? Quem é você? Eu sou o Zé Carlos. Grande porcaria, você não é o Zé Carlos. Te deram um nome lá, quando você foi lá, era para ser João. Aí chegou lá na hora, o cara do lado falou, Zé Carlos é bom. Pô, não é mais Zé Carlos então. Né? Esse cara de coió, igual falava minha avó. E aí, você vai montando um personagem cheio de adaptação, né? O Freud fala assim, ó, nós temos na frente um negócio que defende esse personagem, para ele não sofrer muito aqui na Terra, que é o ego, e de ego superego, que fica defendendo, justificando, racionalizando e tal, né? Para quê? Para a gente não sofrer. Quando o meu papel fica enfraquecido, eu vou no boteco, faço uma bobagem grande, e depois volto no outro dia, eu começo a racionalizar comigo mesmo, para mim não sofrer, para eu não sofrer. Para mim não existe, para eu não sofrer. Chama mecanismos de defesa do ego. Que está sempre vivo dentro de mim. Existe um localzinho, né? Localzinho no, aqui ó, pré-cúneo, ele fica a todo momento, fala assim, ó, meu nome é Renato, eu sou fazendeiro, eu tenho muito dinheiro no banco, eu faço isso, eu tenho que ser bom, eu sou espírita, tal, que ele fica recuperando a todo momento essa individualidade terrena. A todo momento. Não é lindo isso? Imaginaram isso, né? A todo momento, ó, todo segundinho eu tô rememorando quem sou eu. Coisa mais linda do mundo isso. Para mim poder, ó, gerenciar os meus sentimentos, os meus afetos, emoções, instintos. É todo um jogo. Vou passar para não ficar... Mas deu para entender mais ou menos essa dificuldade, né? E aí, ó... Oi? Se não fosse a minha esposa, se não fosse o vizinho, se não fosse o patrão, tu começa a justificar. Minha vida seria muito boa, mas a minha esposa, meu filho, a sociedade... E mesmo eu aqui na Terra, você cria... existe uma teoria de Aaron Beck que fala assim, nós temos um monte de distorções de pensamento que não são reais, modos de pensar. Por exemplo, bem grosseiramente, ó, todo taxista não presta, ou generalizações. Todo mundo que tem tatuagem não, usou tatuagem não presta, e quer dizer, você monta os seus esquemas para entender o mundo. A opinião é a mais baixa forma de conhecimento, tá? Mas, grosso modo falando, nós temos um preconceito em relação a dependente químico. E ninguém, quando alguém olha para você dependente químico, você é? Não, já tem o que? A negação. A negação. Então ele não vai a tratamento para defender o ego dele. Nada mais que isso. Mecanismo de defesa é isso aqui, ó, um sintoma clássico. Faz parte da dependência química, da definição. O que é dependência química? Uma doença crônica, que tem como componente a negação. Você é? Não. Agora, se eu não sou, como é que você vai se tratar? Se você tem outra doença crônica qualquer, qual que eu tenho? Reumatismo? O que mais? Tem um monte de doenças. Diabetes. Não tem que se tratar? Tem. Alcoolismo, dependência química é crônico também. Por que você não se trata? Porque todo mundo vai achar que eu sou. Então, ó, minimizar
racionalizar, projetar, tem vários deslocamentos de onde você bebeu só um pouquinho, então minimiza a quantidade. Não, eu dei uma passadinha lá no João, tomar um negócio. Você bateu na sua, não, foi briguinha de casal, doutor. Não, você bateu, o carro quebrou, não, você foi na rua, você perdeu o emprego. Então ele minimiza para não sofrer. Não, perdi o emprego, não, arruma o outro. Ei, vai fazer tempestade em copo d'água agora? Entendeu? Ele minimiza, para ele não sofrer. Não é para empurrar as barreiras humanas ou explicar. É o modo dele pensar. Quando você vai tratar dessas pessoas, ele tem essa barreira de proteção. Ele racionaliza, projeta. Você entender isso é difícil. Eu atendi pessoas que... Teve uma lá no meio, estou atendendo, o cara, não, eu tenho 12 jet ski. Não sei de onde é, um mitomaníaco. 12, aí eu... Depois fui conversar com a mulher dele, nada, nunca teve. O outro falou, não, eu fui para a Alemanha, lá eu era gerente de uma empresa da Volkswagen, não sei o que, mesma coisa. Então a pessoa projeta a culpa, né? A racionalização, em casa tem tudo, essas coisas. Projeção, depois que minha sogra veio morar aqui em casa, a coisa piorou, eu estava bem, não sei o quê, põe culpa nos outros. Né? Então quebrar esses mecanismos de defesa é difícil. Difícil pra caramba. Um outro fenômeno interessante, além desses bloqueios, é a ambivalência. Vou falar devagar, que é muito interessante esse fenômeno que acontece com todo dependente químico. Ambas, dois. Valência, força. Duas forças. A primeira força qual que é? Quando ele acorda de manhã, ele está de ressaca ou de rebordose, que é por causa de cocaína, ou dupla dependência, dormiu, o corpo dele metabolizou a droga e ele está com o efeito rebote, ele está precisando de usar. O corpo dele está precisando de usar. É como se dissesse a 100 trilhões de células: queremos álcool, queremos álcool. Ele está hiperativo, está precisando de uma substância ali. Tá? Agora, a cabeça dele, imagine esse corpo dependente na cabeça de um espírita, de um esotérico, de um católico, de um protestante, ou de um ser humano que embutido nele existe uma ânsia de aquisição de espiritualidade. É uma ânsia natural de crescimento. Quem quer ser diabinho daqui para frente? Está lá no livro dos Espíritos, né, que o Espírito não retroage. E quando você fica estacionado, né, terrível. Quando você não consegue manifestar o seu potencial, tem coisa pior que isso? Vocês estão entendendo? Quem já pensou assim, pô, não estou fazendo nada, não dá um faniquito, eu preciso fazer alguma coisa de bom, não de ruim. Marcando passo, espiritualmente. Então, ó, ele tem dois impulsos. O corpo quer beber e a cabeça não quer. Tanto é que ele fica tentando parar. Tentativas de parar. Então, ó, ele acorda de manhã, ele vai escovar o dente, ele fica olhando no espelho e fala, o que eu estou aprontando com a minha vida? Ele faz esses questionamentos ou não? O que eu estou fazendo? Meu Deus do céu, eu preciso parar com isso, eu preciso parar. Quando ele fala, eu preciso parar, o corpo dele fala o quê? Queremos álcool. Então ele tem dois impulsos ao mesmo tempo, simultâneos, opostos. Juízos, pensamentos contraditórios, impulsos opostos, simultâneos ao mesmo tempo. O pior, esse é o pior agora. Ele tem que satisfazer os dois impulsos.
Ele tem que parar e ele tem que beber. Ele tem que parar e ele tem que beber. Por isso que Gabriel Delaney, o Delaney, o francês, ele tem um livro que ele diz assim: me veio na cabeça subiu. A luta pela evolução, essas duas palavras agora ficou gravadas, não é? A luta pela evolução é longa e terrível. Porque, aí ele fala, porque é necessário modificar os princípios perispirituais. Isso vai criar nele o quê? Uma tensão. Cria tensão ou não cria? Cria conflito? Conflito é bom? Todos nós somos seres conflituados, todos. Não tem um, como seja. Neuroses, transtornos, dificuldades. Tudo começa e termina na cabeça, né? Então sair da animalidade não é brincadeira, não é fácil. E aí, e se fosse fácil, seria terrível, né? Tem que ser difícil, né? Então o abandono de tratamento é grande, não vou falar que é muito complicado. As pessoas no geral, devido a essa ambivalência, esses mecanismos de defesa, entram em tratamento e não ficam, que é um estudo mais ou menos assim, com 400 pessoas, acho muito legal esse estudo. Mostram, ó, tentativas de parar durante 13 anos, ó. Estudaram 400 pessoas. Quase 70% não aconteceu nada. Entra e sai, entra e sai. 22% mais ou menos conseguiram 40% de abstinência no tempo. Isso quer dizer o quê? Começou, o Renato conhece bem disso. Recai, fica um ano longe, volta, entendeu, Renato? E alguns, eu costumo chamar de olho azul, mosca branca para os olhos azul, né, que Deus achou bonitinho, né? Entraram aqui em tratamento, 90% é aqueles que vão para grupos anônimos, né? Continuam uma recuperação, vestem o rosto mesmo, eu sou dependente de quem que eu sou fraco. Quando eu sou fraco é que eu sou forte, e assim por diante. Vamos ver como é que acontece essa dor, essa crise, gente. Não sei se vocês... Se a gente voltar na Terra um tempinho atrás, a Terra tem 5 bilhões de anos, né? Um tempinho atrás não tinha vida aqui, tinha? Não tinha vida. Vamos voltar no tempo. Mas se nós voltarmos aí a 10 bilhões de anos, a gente estava descendo das árvores. Tinha consciência aqui na Terra? Alguém falava, oh, eu ali, olhava no espelho e via, não tinha. Então essa nossa mente consciente aqui, ó, parte consciente, tá vendo como é pequeno? Que é um iceberg, ó. Quem bolou isso daqui foi o Freud. Isso daqui é a vida na Terra, tudo. Nós só temos essa parte aqui de liberdade, o resto é determinismo férreo, automatismo. Nós estamos saindo de uma inconsciência total e gradativamente a gente vai tendo cada vez mais consciência. Olha o quanto que nós temos que trabalhar. Grosso modo falando. Está dando para entender? Ó, saindo de uma inconsciência para uma consciência, comendo a vida, experimentando, tendo cada vez mais sensibilidade. Se essa parte aqui, ó, aparecer lá para cima, nós ficamos malucos hoje, nós não temos capacidade para isso. Augusto Nunes dizia o seguinte, que essa parte inconsciente aqui, ó, o nosso sonho, todo o conhecimento do universo está aqui mais ou menos. Só para a gente refletir, gente, é lindo isso. Ver o potencial que nós temos. Quer falar? Não, eu só falei dos sonhos, falou sonhos também, Freud falava muito dos sonhos, né?
Olha o que o professor dizia, o consciente é o redutor do real. Aqui ó, a gente reduz o real, a gente explica as coisas do nosso jeito. Não tem pressa não, gente, mas tem informação que é muito legal. Isso daqui ó, é o nosso cérebro, nosso cabeção aqui. Ó. Nosso cabeção foi construído na Terra em 3 momentos. Ó, essa parte aqui, ó, tá vendo? Número 1 foi criado há 250 milhões de anos para cá. Aqui é a teoria de um americano chamado David Mackey. Ele descobriu isso em 1980, mais ou menos, a teoria foi indo lá para o ano 2000, ele publicou o livro porque tudo estava conjuminando para ser uma realidade. Então, ó, esse cérebro aqui foi criado há 250 milhões, até 60 milhões de anos aqui na Terra. Nós não sabemos o que é 60 milhões de anos, mas aí caiu um meteoro aqui, acabou com os dinossauros. E tinha uns bichinhos medrosos, que viviam intocados, por isso que tinha sangue quente, que somos nós, né? Começou a pôr a cabecinha para fora. Essa parte aqui, ó, é a parte do instinto. Parte do instinto. Funções de sobrevivência. Tá em mim aqui ou não? Tá aqui ou não? Tá. Tá aqui. Foi passando o tempo, foi criando uma nova porção nervosa, que é o sistema emocional. Nós tínhamos só o instinto, que é o tronco encefálico, de repente começou a nascer uma nova porção nervosa separada e diferente para as emoções. Nós fomos criando as emoções, que é diferente. Filhote lambendo o outro, se protegendo, questão de território. Aí vai passando o tempo, uma nova porção nervosa começa a crescer. Que é o quê? Do pensamento. Instinto, emoção e razão. 3. E ultimamente, nos últimos dias, nos últimos 500 mil anos mais ou menos, essa outra parte aqui, que é o córtex frontal, serve para quê? Para que serve isso daqui? Para tomar decisão. O Renato agora toma decisão. Vou dormir ou vou ficar escutando essa palestra aí? Quando eu chegar em casa eu vou fazer o quê e tal? As decisões que nós temos. Que também foi uma construção. A gente estava andando pelo mundo. Éramos nômades, né? Através de capotagem. Aí eu olhava, vamos por aqui ou por aqui? Tinha que tomar decisão. Essas decisões voluntárias que nós fomos tomando gradativamente fez essa parte aqui crescer rapidamente. Recapitulando, ó, instinto, emoção e razão, que vai desenvolvendo a nossa consciência. Olha que coisa linda. O que tem a ver isso com dependência, hein? O livro É o Mundo Maior, que tem lá a Casa Mental. Quem que já leu? É, muito maior. É? Lá não fala de 3 andares? Porão está o quê? Os instintos, subconsciente. No térreo tem o quê? Hoje, o aqui, agora, vigília, isso que nós temos. E no sótão tem o quê? Na parte de cima, no 2º andar? O futuro. Futuro. Nós, seres humanos, já temos embutido em nós presente, passado e futuro. A gente olha lá para frente, eu quero fazer isso, eu quero me melhorar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E da onde vai vir essas coisas? Vem pro lado de fora ou está dentro de nós já? Quem tiver resposta, pode está dentro de nós. Então, ó, passado, tá vendo aqui, ó, agora nós vamos falar de droga.
passado, presente, hoje, aqui, agora, vigília José Carlos. José Carlos, com todo um passado, no nosso jargão, terminologia, nosso karma, karma tanto coletivo, que eu sou humano, como também individual. Ó, tá aqui. Hoje, aqui, agora, e olhando o que? Para o futuro. Então nós somos um projeto de Deus, um projeto de vida atirada no tempo e no espaço. Para cima e para o alto modo de falar. Melhorando, evoluindo e crescendo. E aqui que nós tomamos as nossas decisões com a liberdade que nós temos. Com a liberdade que nós temos. E a capacidade cognitiva que nós temos, nós vamos tomando as decisões para quê? Para ir caminhando em direção ao futuro. O que nos empurra são as experiências que nós vivemos e o futuro que nos chama. Tem dois ramos de psicologia, um do freudiano e outro do Alfred Adler, Viktor Frankl. O futuro é que nos chama. Olha que lindo. Vê essa figura de linguagem, para mim parecer inteligente, mas as drogas, se você pegar um dependente químico e colocar ele na tomografia computadorizada, essa parte dele aqui, ó, vai estar apagada. Eu tenho um slide para mostrar e não vai dar tempo, lógico. Mas vamos ficar por aqui, já está bom. Aqui vai estar apagado. Ele tem déficit cognitivo, ele vai do impulso ao ato, sem reflexão. Ele perdeu a capacidade de tomar decisão, a liberdade do ser humano, ele perdeu. Ou foi diminuída nele. Ele virou escravo de hábitos, escravo de pecado. Quem peca é escravo do pecado. Mas por que aconteceu isso? As drogas rompem a barreira que controla o inconsciente. Essa parte aqui, ó, fica lesada. Você não controla mais. E aí, ó, fica rasurada, fica furada e começa a vir do passado, entra para o presente. Vou falar de coisa difícil agora, mas vou explicar legalzinho. O pessoal começa a usar droga, ele não consegue mais controlar os instintos básicos dele. Os instintos, o que tem no instinto? Sexo, fome, sede, coisa animal. Vem para o presente. Tem um cara chamado Bill Wilson, que escreveu um livro, Os 12 Passos. No quarto passo fala, deturpação dos instintos. É isso, professor? Professor Renato. Instintos alterados. Instintos alterados. Ou desenfreados. Então ele começa a usar droga, o passado que estava morto para ele só servia de patrimônio maravilhoso para ele construído, começa a vir para o presente, coisa horrorosa, para servir de lição. Parece que a natureza sabe o que está fazendo. E aí, a hora que vem essa... O que nós temos aqui embaixo? Tem coisa boa aqui? No geral, tem um monte de traumas, fobias, medo, fiapos de... né? Aí, o dependente químico começa a ter esses sintomas aqui, sintomas. Ansiedade, sintomas físicos, disfunção social, insegurança. Ele vai ter medo e desespero ou não? Culpa, raiva. Raiva, culpa, essas coisas não faz bem para a saúde mental. Ele está sofrendo. Falta de prazer, falta de energia, tristeza, pensamentos obsessivos, oscilação. Ele bebe, ele fica legal. No outro dia está mal. Então ele abre um campo de oscilação na sua vibração, até genética ali, hereditária dos cromossomos. Fica vibrando, como diz André Luiz, em ondas longas, de difícil penetração. Então ele fica egoísta.
Mas não é o egoísmo das religiões, o egoísmo moralista bobo, né? É um egoísmo porque quem sofre não consegue pensar nos outros. Quem está doente mental, como é que vai ajudar os outros? Ele tem que pensar em si, o que está acontecendo comigo? Então ele fica fechado em ondas curtas. Chega uma hora que é insuportável aqui. As drogas, no geral, imitam as doenças psiquiátricas. Ele está muito doente. Está acordando. A dor não é boa, mas ela é necessária. Tudo que é agredido se defende, e na defesa se fortalece do ponto de vista espiritual. Então ele fica doentinho, uma alma enfraquecida, mas alguma coisa vai acontecer ali, como aconteceu com Paulo de Tarso, lá no deserto de Damasco. Como aconteceu com Savonarola, John de Rucinec, que mais? São Francisco de Assis, Gandhi, um dos da equipe de Kardec, o Santo Agostinho de Tagaste, que era alcoólatra, né? Prostituto, debaixo de uma árvore ele se transformou e tal. Então, esse cara aqui, ó, ele está assim por quê? Ele está usando droga. E de alguma forma ele está querendo mudar. E essa tentativa de mudar usando, né, faz com que ele se rebele, porque ele não tem aquilo que ele está querendo, que é ter saúde mental. Ele não tem, piora. Ele vai ter raiva ou rebelião, as duas coisas, ou depressão. Ó, não está acontecendo nada comigo, Deus não gosta de mim. Aí você fala, pô, então danou tudo. Não, alguma coisa pode acontecer grande aí. Isso que é o quê? Uma crise brava. A crise, ela não é boa. Desemprego, doença, morte, não é boa, mas é necessário, faz parte do nosso crescimento, nós que nos entendemos os imortais. Né? Então o que é uma crise? É um fenômeno que acontece dentro da alma. Dentro da alma. Tem um livro, Libertação, se não me engano, na André Luiz. O cara está em cana lá, está preso. Em cana é um modo de falar. Está preso lá no chamado umbral, né? Eu acho que isso, se não desvendar bem essa palavrinha, está parecendo que é o inferno. E em determinado momento, um daqueles espíritos chega e sai andando. Quem que já leu esse período? Sai andando, tem a grade assim, ele passa pela grade, vai embora. E tem uns guardas lá, os carcereiros, né? O carcereiro tenta pegar ele, o outro carcereiro mais esperto fala, não, deixa ele mudou de vibração. Mudou de vibração. André Luiz ficou 8 anos descascando, né? Tirando aquela personalidade dele de médico e tal, lá no chamado umbral, né? E aí, em determinado momento, ele enxerga o Clarencio lá, mudou de vibração. Alguma coisa de dentro para não é de fora para dentro, e sim de dentro para fora. De dentro da alma para fora. Então, nesse momento, ó, destampa novas energias. Todo mundo passou por isso aqui também, de alguma forma. Na maior ou menor, nem notou. Em determinado momento de choro e ranger de dentro. O livro Evolução em Dois Mundos fala assim, ó, essas dores invisíveis fazem com que os nossos átomos físicos e espirituais lancem fótons. Fóton que é luz de dentro do próprio átomo, fazendo luz em nós. Então destampa novas energias, imagine isso, ó. Mas essas energias novas, né, que são nossas, nós não sabemos gerenciar ainda, sabemos? São novas, dá medo, eu passei por isso. Contei aqui que eu tive preso algumas vezes, dessa última vez eu entrei numa crise espiritual.
entreguei tudo que eu tinha no pensamento, assim, nada tem importância mais. Só que você não tem passado e nem futuro. O passado não presta. Se olhar para trás, você vai virar estátua de sal. E o futuro não existe ainda, então você está numa incógnita. O André Luiz teve uma incógnita ali, a hora que ele chega lá na Câmara de Recuperação, como é que ele estava lá? Ele era médico? Não. Ele queria ser faxineiro. O que eu sou, afinal de contas? Faxineiro? O que eu sou? Mas nada se perde, né? Então, ó, estamos da desequilíbrio, desperta as novas emoções e angústias. E obriga o cara, ele é obrigado a ter um novo caminho. Isso fica dentro dele. Não é que ele vai mudar, não é bem assim, acontece dentro dele. De dentro da alma sai uma luzinha do novo homem, o homem novo. Essa luz aqui tem que ser alimentada, porque se alimentar, o homem velho, que a gente chama das trevas, né, fica um pouquinho mais longe, mas o homem velho fica ali para tentar tomar conta. Se o homem novo não sair, não fortificar, o velho vai tomar conta. Mas a crise virá novamente, porque crise é oportunidade. As crises são oportunidade ou perigo. Perigo porque se você não aproveita uma crise que vem, do ponto de vista consciencial, não aproveitou, ela vem pior depois. Para ensinar. O Renato que fala isso, a natureza tem um pedaço de pau que fica batendo na sua cabeça. Só que ela vai batendo cada vez mais forte. Por aqui, o rio está aí. Vambora. Mais uns 15 minutos, gente? Ou vamos parar? Aqui também. Vai até meio-dia. Oi? Vai até meio-dia e encerra. Tá. Eu faço parte de um projeto da cidade que acolhe moradores em situação de rua. A gente pergunta para eles assim, você tem qual tipo de droga que você usa e tal? Não, eu só uso álcool mesmo, quer dizer, eles acham que o álcool não é uma droga. Então, é por isso que a situação se transforma. A gente perdeu um companheiro há uns 2 meses. Assim, eu quase larguei. Falei, gente, eu já estou enxugando gelo. Então eu fiquei muito triste. Era um rapaz que eu gostava muito dele. Tive muita afinidade com ele. Então, e assim, o problema dele era só não, né? Era o álcool. E aí eu senti que ele mesmo achava que a qualquer momento era fácil resolver. Talvez seja mais. Ele é mais fácil, ele é barato, qualquer pessoa te dá. Você consegue ver da sua casa. É bem. À medida que a gente vai lidando com o próximo, só de prestar atenção, tentar deixar uma portinha aberta, já é maravilhoso. Só da gente não. Porque quando nós estamos pensando no outro, de qualquer forma, eu estou falando pouco, não quer fazer muito, né? Para aparecer na foto, aparecer na câmera. Mas quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente esquece da gente. Isso é bom, é bom, é bom. A gente não sabe a beleza disso. Quando a gente começa a pensar muito na gente, o coração começa a ficar desquitimado, está na cara isso. Você tem um compromisso, eu tenho que ir lá para Divinópolis. Pronto, esqueci de mim. Pensar só na gente. Mas cadê o seu salário? Entendeu? É isso. Você esqueceu de você, a natureza toma conta. Não é Deus, os espíritos que vão ficar. Não é isso.
Mas a própria natureza, a vida, nós somos filhos da vida. Então, mesmo quando nós estamos perturbando aqui na Terra, né, nós estamos dando trabalho para os outros. Aqueles ajudantes do mundo espiritual, para tomar conta do Renato foi difícil, né, Renato? É 2, 3, aí depois eles ficam devendo para você, pô, você me ajudou, você cresceu. Gente, ó, tratar é uma coisa, recuperar é outra. Né? Tratamento de dependência química é uma coisa. Vou falar só mais 15 minutos. Né? Recuperação é outra. Aqui são o quê? As modalidades terapêuticas, ambientes profissionais, tudo aqui. E aqui é a parte do dependente. A parte dele é grandona. O tratamento é pequenininho. Tratamento, ó, conjunto de técnicas psicológicas, farmacológicas, que aplicadas ao longo para diminuir os sintomas. A doença é crônica, então não tem cura. O foco do tratamento é fazer com que a pessoa pare, porque se ele parar, a cabeça funciona melhor, vai melhorando gradativamente. Então o foco é a abstinência. Ele evita o primeiro modo. Evita o primeiro modo. Você que teve problema com substância, o que você tem que fazer? Só parar. A hora que você parar, o seu potencial vai voltando normalmente. Tá forte. Algumas técnicas, ó, entrevista motivacional, tudo isso daqui, ó, de alguma forma, tudo funciona se esse cara aqui deixar. Tudo funciona e nada funciona. Uau, é maravilhoso, mas não vai. Não vai mentir. Fazer milagre não, né? Não tem milagre, ele precisa ir, mas ele não vai. Como é que você vai fazer com que ele vá a tratamento? Depois, como é que você vai fazer para ele ficar no tratamento? Depois, como é que você vai fazer para ele não recair, não voltar a usar? Senão seria fácil de resolver o problema da Cracolândia, né? Uma outra coisa, não é a quantidade de álcool que ele está usando, ou a droga que ele está usando, que mostra a gravidade do problema. Ó, esse daqui é o terapeuta, que está com a carinha feita. Esse daqui é o... Esse daqui está atendendo esse. Aí ele vai tirar uma fotografia em preto e branco lá. O que te trouxe aqui, vai fazendo as perguntas e vai vendo que ele está pouco dependente de álcool ou droga. Estou usando só na sexta-feira. Aí eu pergunto, aqui é grave ou não é grave? Eu só uso na sexta, é grave? A gente não sabe. Ele está pouco dependente, está fumando só maconha com 16 anos. É grave ou não é grave? A gente não sabe. Aqui, ó, muito dependente, está usando crack. Esse daqui está fumando maconha, esse daqui está tomando os goróis, está usando crack todo dia. E roubando bujão de gás. Como é que eu aqui vou saber se é grave ou não é grave? Eu tenho que perguntar a motivação dele para o tratamento. Que nota você dá para a sua vontade de parar, sua vontade de ficar e falar tudo que eu mandar você vai fazer? Aí, esse daqui, ó, que é nada dependente, vai falar assim, ó. Não, eu estou vindo aqui, maconha não faz mal não, doutor. Estou vindo aqui é porque minha mãe me mandou vir aqui, mas eu não quero não vou me tratar não. Esse daqui é altamente grave. E o craqueiro? Pelo amor de Deus, me ajuda, me interna, me tal. Esse não é grave. Tá dando para, grosso modo, falando, tá? Pra gente não achar que é a quantidade de bebida, e sim a quantidade dos problemas e a motivação que ele tem para ficar. Isso não quer dizer que esse cara aqui não vai ter um monte de problemas, de recaída, de fissura, isso aqui é outra coisa, mas ele, ficando no tratamento ele está salvo.
O objetivo do tratamento, o que é? Estruturar uma nova rotina para ele, prevenir o abandono e mostrar as dificuldades que ele vai ter com velhos amigos, hábitos, gatilhos de uso, fissura e etc. E o que você tem que fazer? Ensinar ele. O tratamento é psicoeducacional, não é cadeia, não é ele ficar sem usar lá na comunidade, não é nada disso. É ensinar para ele e guardar informação e praticar. Internação não serve, nós temos 6.000 clínicas no Brasil, mais ou menos, e as internações não servem para quase nada, muito pouco. É um evento e se não for aproveitado não serve para nada. Quando a pessoa sai de lá, primeiro mês, mais de 70% já voltou a usar. Está no imaginário social que internou, eu queria internar meu filho. Você conversando com ele, dá para fazer uma intervenção ambulatorial. Mas se ele for internado, ó, uma internação boa, uma clínica de R$8.000, R$6.000, que tem lá um pós-tratamento ambulatório e tal. Você intervém na crise física, saiu de lá, ele voltou a pensar com clareza dentro da clínica, tem que ter toda uma sequência psicoeducacional disso que eu estou falando para vocês aqui. Estou ensinando você o que você tem e o que você tem que fazer quando você sair. Quando você sair, você tem que fazer isso. E nós vamos dar um pós-tratamento, você vai carimbar tal, para ter uma solução de continuidade. Então, ó, educar-se sobre a doença. Sensibilizar ele, tudo isso aqui é todo um discurso. E depois espiritualidade, sem religião. Sem religião. Tratamento da dependência química é arreligioso e todo mundo pode fazer. Não é a reserva de mercado nem da medicina, nem da psicologia, nem do serviço social. A Senad tem várias apostilas que eu poderia passar para você, está no meu celular aí para vocês. 12 apostilas para atender em ambientes religiosos. Catolicismo, protestantismo e espiritismo. Os bloqueios, ó, falei que olha o número de recaída em 90 dias, ó, tá vendo? A heroína, olha o álcool aqui, ó. 70% recai nos 3 primeiros meses daqueles que ficam no tratamento. Volta lá pro gentil, Tudo isso aqui é muito legal, mas aí falta 5 minutos. Lembra do déficit cognitivo que eu falei, ó? Tá vendo aqui, ó? Esburacado, era para estar tudo redondinho aqui, é toda uma fala aí, mas deixa para semana que vem. Oi? Aquele lá que você mostrou, bota onde que é o... Qual que é a parte que você... Esse daqui? Não, o outro. Esse primeiro que tá... Esse? Não, aqui seria, ó, seriam 29 lâminas dessa, 29, aqui só coloquei 5. Pegaram alcoólatras e cocainômanos, uma ingesta razoavelmente pesada, colocaram na tomografia computadorizada para olhar os déficits, o que não está funcionando na cabeça. Aqui, ó, era para estar bem redondinho, tá vendo? Tudo funciona. E não está funcionando, ó. São pessoas que estão sequeladas do ponto de vista do controle dos impulsos, que aqui é para controlar impulso e tomar boas decisões. Então tá com déficit. Tá? Precisa comer bastante arroz, parar primeiro, depois comer bastante arroz e feijão, para ir melhorando isso daqui. Foram ver quem recaiu, aqueles que estavam mais sequelados. Então quem tem bastante grana, pode, quando for tratar, olhar isso. Chama avaliação neuropsicológica. As vontades que a pessoa tem, está faltando 5 minutos, o que é fissura e como lidar com fissura, quando ela acontece,
quanto tempo ela leva, de 5 a 10 minutos ela vai embora, mas naquele momento a pessoa não consegue raciocinar. Sob violenta emoção ele matou, sob violenta emoção ele usou. Que é mais difícil é 5 minutos. Outra coisa, à medida que ele vai usando a droga, ele vai tendo mais doenças psiquiátricas, cada vez mais. Aquele tinha aumenta, e aquele não tinha começa a nascer. Então nós, dependentes, temos 4 vezes mais dependentes, doenças psiquiátricas do que a população geral. Os transtornos de personalidade são os piores, né? Por exemplo, histriônica, antissocial, estado. Sua personalidade de boteco, ninguém bebe para rezar. Você conhece alguém que toma uns goró, chega uma carreira e vai rezar? Então, quais os hábitos que nós criamos? Qual é o meu karma? Imaginaram? Aonde vocês, se entrar uma pessoa que falar alguma coisa, eu posso ter uma explosão intermitente aqui. Nasce em mim um usuário de droga. Meu, para que é, rapaz? Entendeu? Nasce, brota, porque está aprendido. Para mim, ser fraterno, solidário e tal, é mais difícil do que aquele que não tem esses tipos de transtorno. O que é isso? As recaídas, como que acontece, o que ele pensa a respeito dele, o que ele faz em determinados momentos. Tem várias informações legais aí. Ele é o gerente da promoção dele. A recaída é aproveitável, gente. Ela não é um evento ruim. Só se a pessoa não for capacitada para lidar com recaída. Ele pode, em determinado momento, beber ou usar. Veio sob violenta emoção, uma fissura, um craving forte, um gatilho, uma pressão social forte, ela bebeu. Não deixa a doença se reinstalar, ela leva 72 horas para ela se reinstalar. 3 dias. Você bebe no outro dia, bebe, ela se reinstala, aí você novamente fica obnubilado. Então o que você tem que fazer? Transformar a recaída num lapso. Lapso, o que é? Bebeu, já volta para o tratamento, já volta para a recuperação. E aprende também com... recaiu agora, estabiliza, avalia a situação. Aqui é todo um discurso, eduque-se sobre você mesmo. Já ouviram falar numa frase, conhece a ti mesmo? Já? Aqui é igual aqueles professores que tiram exame. Qual pergunta do Livro dos Espíritos? Pergunta 919. Qual o meio mais prático de se melhorar nessa vida e resistir ao arrebatamento do mal? Um sábio da antiguidade, quando disse, conhece o identificar os seus sinais próprios de recaída, saber administrar, não tem assertividade. O cara falou, Zé Carlos, vamos lá, eu vou. Meu, chega aí, vamos tomar um goró aqui, eu não sei falar não. Então saber lidar, o que eu faço? Então eu vou ensaiar, fazer um replay aqui, ó. Vou no banheiro, já volto, pronto. Assim é todo problema. Caminhos da recuperação. O cara é internado, aprende bastante coisa, ele tem todo um monte de ferramenta aqui para ele seguir o caminho dele com a cabeça cheia de tranqueira, né? Ele tem um caminho, por isso que é difícil, por isso que a maioria recai. Então temos aqui um conjunto de informações, de aparelhos altamente técnicos, porque tem a ver com a nossa cognição, com o nosso comportamento e gerenciamento de nós mesmos. É fácil gerenciar a gente? Nós somos um painel de avião, de difícil manejo, né? Os pensamentos brotam dentro de um terreno como atributo da alma e são construídos, e a partir dos pensamentos vêm as ações. E não tem como, de uma forma compulsiva eles vêm. Um conjunto de ações forma um hábito, o hábito é materializado.
O hábito vai formar os traços de caráter, de personalidade, que formam o quê? O nosso destino. Então, tudo começa ali no começo. Como é que eu vou destacar um eu observador para observar eu mesmo? É toda uma ciência. E só com o tempo você vai ter. Esse cara precisa, de uma forma determinante, fazer isso. E ele parou de beber, ele tem outra doença, ele tem um monte de probleminha, porque ele está sem beber. Eu não sei se é pior eu falar rápido. Já deu meio-dia. Vamos fazer o seguinte, eu só vou passar os slides sem falar agora. Oi? Você deve estar bem possível. Porque eu acredito que as políticas antidrogas dos governos é só para tirar quem já está. Nunca prevenção, não tem nada. Às vezes a polícia militar tem um trabalho, aqui em Minas eu sei que tem. As crianças fazem, me lembro de outro. Mas faz naquela época depois não tem continuidade. Isso tem que ser escolar, né, eu acredito. E aí, assim, e outra, eu sei porque o pessoal fulano sumiu da rua, aí você fala, fiquei 6 meses na clínica, aí depois volta, não tem apoio da família, não tem trabalho, para onde ele vai morar? Aí ele volta, mesmo no ambiente, ele não consegue não. Mas é fraco não, ele não consegue. É uma construção gradativa. À medida que está tendo. Nós estamos saindo de uma fase de ignorância total, de uma fase de uma certa conscientização, e depois vai levar uma autorregulação quase natural. Esse é o nosso momento agora. Esse escândalo é necessário as cracolândias para quê? Para a gente acordar para isso, não é? Se não houver esses problemas, como é que eu vou fazer isso que você está querendo? Ter políticas públicas. Fechar bar em horário certo, não tem isso. Na escola tem o PROERB da Polícia Militar e tal, e tudo certinho. Fazer com que as crianças se conscientizem num programa dentro das escolas todo dia, as próprias crianças fazendo grupo de pressão positiva e não negativa. Hoje a escola é fator de risco para o uso e não ao contrário, porque o grupo de pressão não é educacional, o grupo de pressão é de coerção social, ou sanção é punição social. Então tem mais meninos tomando um gorozinho, indo lá na adega para beber, do que, isso chama grupo de pressão negativo. A criança, quando ela sai de casa, com 12, 13 anos, ela sofreu uma poda cerebral, uma lapidação cerebral, um monte de circuitos neuronais que eram para ele brincar e ter prazer com brincadeira, brincar de carrinho, de boneca, são desfeitos. Ele fica sem prazer para brincar. E agora? Os pais começam a ficar feios, a casa que era linda e maravilhosa começa a ficar com um aspecto de casa suja, até o cheiro, verdade. Ele tem uma tendência grupal. É para espirrar ele do paraíso e para ele ir ao encontro da sociedade para virar adulto. Então isso é chamado, é um rito de passagem natural. Quando ele vai ao encontro da sociedade, tem álcool e droga. Quando ele vai ao encontro da sociedade, ele tem muito prazer em estar com grupos, com pessoas. Ele não precisaria usar droga, ele começa a usar droga. Entendeu para entender? Se eu não usar ele discriminado, ele tinha que ser o contrário. Tinha que ser o contrário. Gente, só vou passar aqui e vamos embora. Contrário. Aqui para você criar um hábito leva 90 dias. Quem quiser virar santo, no livro dos Espíritos está assim, porque eu cheio de conflito, problema, eu fui lá, como é que faz para ser feliz? Hein? Meu Deus, vou lá no livro dos Espíritos, achei. Como é que faz para ser feliz? Seja virtuoso no presente. Coisa linda. As fases da recuperação, a demora de 5 anos para estabilizar o novo quadro.
caminho aí, gasta o dia, hein? Não, ela vai marcar pra voltar. Bem-vindos aqui, ó, a Casa do Caminho, uma das casas que faz parte da AME, né, integrada à AME, no qual nós temos um imenso carinho, né, Solange, que está na presidência aqui da casa, os demais participantes da casa, o Renato. Casa essa que esteve sempre aqui sob a coordenação do Maurício Paiva, né, Solange? O pai, companheiro, que já não está fisicamente conosco, mais desencarnado, ele está atuando na casa, né, Solange? Então, pessoal, mais uma vez, bom dia, né? Quem quiser chegar mais para frente aí para facilitar, nós vamos ter microfones para até auxiliar o nosso companheiro Zé Carlos, para que possamos todos ouvi-lo bem. É um seminário sobre dependência química do tratamento à recuperação. Esse evento é uma realização aqui da Casa do Caminho, contando com o apoio da AME, Aliança Municipal Espírita, também do SEM, que é o Conselho Espírita Municipal, que envolve as demais casas que fazem parte da AME, né? A temática que será falada realmente vai falar sobre entendendo a dependência química, depois entendendo a recuperação, uma discussão sobre o tema. Nosso companheiro José Carlos Marcondes, antes de São Paulo, qual cidade? São Paulo mesmo? São Paulo mesmo, capital. Especialista em dependência química pelo GREA, USP, que é o Grupo Interdisciplinar de Estudo do Álcool e Drogas, que é do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e também da USP. E também é apresentador do programa Recuperação na Rádio Boa Nova e também na TV Mundo Maior. Nós vamos convidar a Andressa para fazer a prece de abertura para a gente poder iniciar o trabalho. Nós vamos convidar a todos a fechar os olhos, a serenarmos o nosso coração, agradecer a Deus e a Jesus, nosso Mestre, e a nossa Mãe Santíssima Maria, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje, nesse feriado, nessa manhã ensolarada. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida, pelas oportunidades benditas de aprendermos, de crescermos nos ensinamentos que nos conduzem à nossa evolução espiritual, moral, o seu evangelho de amor, seus ensinamentos doces sejam sempre a alegria que nos motive com a boa vontade de seguir, de caminhar. Que o Senhor nos abençoe, a todos nós, encarnados e desencarnados, e que a sua paz chegue a todos os corações que sofrem, libertando a cada um de nós das algemas, da dor e do sofrimento. E assim seja. Nós passamos a palavra para você, fique à vontade. Depois ele vai coordenando aqui, vai ter um intervalo aqui. A gente também faz organização.